Então, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje, aula de anatomia. Só esperar 2 minutinhos aqui para o pessoal terminar de entrar. Gente, então, olha só. Quando o pessoal não entra, a gente vai conversando um pouquinho. Hoje, nossa última aula, né? Então, hoje, aula de sistema digestório, sistema nervoso, tá? Para a gente fechar o conteúdo. E daí, no finalzinho, eu vou fazer uma revisãozinha para a prova. Vocês têm uns pontinhos extras lá, vocês têm 3 pontos extras que vêm de umas notinhas lá da coordenação, etc. Então, vocês têm a prova de vocês vai valer 7, tá? Então, são só 10 questões, porque ela vale 7, e vocês têm aqueles outros pontos extras que vocês têm. Mas a prova está bem facinho, está bem tranquila, relaxem, né? A única coisa que eu queria falar para vocês, lembrar vocês que a prova vai ter tempo de fazer a prova, tá? Então, é um pedido das coordenações que a prova tenha limite. Então, assim, ó, abriu a prova, vai ter que fazer a prova, tá? Tem 3 horinhas para fazer a prova. Abriu, tem que fazer. Não pode deixar para fazer depois, não zera na prova. Beleza? Avisem os colegas que não estão na aula, avisem o pessoal para não deixar para depois. Ok? 10 questões, Paula. Vai ser uma prova menor porque vocês têm alguns pontos extras. Daí, então, a prova vai valer 7. Tá bom? A gente vai falar daí da prova, mas no finalzinho da aula a gente dá uma repassada na parte de prova, ok? Pessoal? Muito bem. Acho que chegou a grande maioria. E vamos começar, então, a nossa aula. Nosso último conteúdo. Ai, é tão triste quando acaba, né, gente? É lá que tem mais gente chegando. Muito bem. Mais uma etapa vencida, né, prof? Mais uma etapa vencida. Exatamente. Ah, mas é triste porque eu não vou ver vocês. Não, o pessoal de enfermagem tem aula comigo no semestre que vem, tá? O pessoal de enfermagem vai ter fisiologia comigo. Neste mesmo dia, segunda-feira de manhã. Só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Muito bem. Continuando então, aqui, ó. Muito bem. Então, vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado, então, ele é um tubo aberto. Quando a gente fala que é um tubo aberto, significa que ele se comunica com o meio externo, né? Diferente do sistema, por exemplo, sanguíneo, que ele não tem uma comunicação com o meio externo, né? Já o sistema digestório, ele tem comunicação com o meio externo. Então, ele vai da boca até o ânus, ok? Então, ele vai da boca até o ânus. E comunica-se com o meio externo. Então, cada um desses segmentos. O que a gente tem no sistema digestório? Boca,
faringe, depois da faringe vem o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. E depois a gente tem o quê? Alguns órgãos anexos ao sistema digestório, né? Alguns órgãos que vão ser cujos produtos, né, não, eles são glândulas, mas os seus produtos atuam no sistema digestório. Tá? Então, olha só, a boca. A boca é a primeira parte do nosso sistema digestório, né? Então, a boca, ela é composta pelos lábios, a cavidade oral propriamente dita. Gente, vamos lembrar assim, ó. A cavidade oral, ela é dividida em duas. Tem a cavidade oral, que é onde está a língua, e tem o vestíbulo oral. O vestíbulo oral é a parte da frente, é o espaço entre os lábios e os dentes. Isso aqui, ó. Esse espaço entre os lábios e os dentes é chamado de vestíbulo oral. É uma outra cavidade que a gente tem na região da boca, né? Daí a gente tem lá os dentes. Nós temos duas dentições. Nós temos a dentição decídua, que são os dentes de leite, o termo técnico é dentição decídua, que são 20 dentes, e a dentição permanente, que são 32 dentes. Nós temos também a parte da língua. A língua é uma estrutura muscular, né? A língua tem várias funções, tá? A língua, além de conter as papilas gustativas, para a gente sentir os sabores, né? A língua ela é importante na fala, ela é importante na deglutição, né? Então, ela tem, assim, vários fatores que vão, onde ela vai trabalhar. As bochechas, né, que são os limites aqui da boca, e os palatos, duro e palato mole, tá? Então, vou pôr aqui ainda para vocês, bochecha. A bochecha é importante porque ela tem glândulas salivares menores nela, que vai ajudando a umidificar a boca. E o palato duro e o palato mole, eles vão fazer o fechamento, né, dessa parte superior em relação à cavidade nasal. Tá? Então, aqui, ó, o percurso, né, ó, boca, faringe, esôfago, passou o diafragma, estômago, intestino delgado, que se divide em duodeno, jejunum e ilho, tá? Intestino grosso, que se divide em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e orifício ao ânus, tá? E os órgãos anexos, né? Tem aqui o fígado, as glândulas salivares e o pâncreas, que estaria aqui, ó, não está mostrando nessa peça, ok? A boca. Então, a gente vê aqui na região da boca, ó, essa primeira cavidade aqui, ó, entre os lábios e os dentes, é o vestíbulo oral. Aqui tem os lábios, aqui tem os dentes. O céu da boca formado pelo palato duro e o palato mole. Aqui, ó, que a gente brinca, né? Quando a gente vê aquele desenho animado, a gente brinca assim, que aparece a campainha, né? Então, a campainha se chama, na verdade, úvula. Úvula. E aqui, ó, bem no cantinho, tem as amígdalas. Termo técnico para as amígdalas. Tonsila palatina. Tonsila palatina. As amígdalas são órgãos de defesa do nosso corpo. Então, elas defendem contra a entrada de bactérias, essas coisas. Então, elas já estão ali defendendo logo na entrada. Né? Tem a parte da bochecha, tem a parte da língua, né? O frênulo da língua, né? Que são o freio da língua. Tá? Então, isso aqui compõe a cavidade oral. A língua tem as papilas gustativas, né? Que tem a capacidade, que são receptores nervosos especializados, que tem a capacidade, então, de
de captar esses sabores, né? Então, isso basicamente compõe a estrutura da boca. Ainda na boca, nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares, então, elas vão atuar junto com o sistema digestório também. A gente vai ver nos órgãos anexos um pouquinho mais para baixo. Ok? Um pouquinho tem gente chegando. Bom, depois da boca vem a faringe. Então, vamos lembrar que a faringe ela é comum a dois sistemas, tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório, né? E a faringe, ela se divide didaticamente, porque não é uma divisão assim precisa, né? Mas didaticamente ela se divide em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, nasofaringe é a porção da faringe que está atrás da cavidade nasal. Orofaringe é a porção da faringe que está atrás da cavidade oral. Ó, aqui está a boca, isso aqui é a língua. E laringofaringe é a porção da faringe que está atrás do comecinho da laringe. Ó, então, a faringe se divide em duas. Um tubo anterior, que é a laringe, que é exclusiva do sistema respiratório, e um tubo posterior, que é o esôfago, que é exclusivo do sistema digestório. Ok? Nessa regiãozinha aqui, nós temos a tonsila faríngea, e aqui assim nós temos a tonsila palatina, que são as amígdalas, né? Então, a tonsila faríngea, que é o termo técnico, o termo correto, são as famosas adenoides, né? E a tonsila palatina, que é o termo técnico também, o termo correto, são as famosas amígdalas, né? Então, são órgãos de defesa. Antigamente tirava de todo mundo, amígdala, tira a amígdala. Hoje em dia a gente não tira porque sabe que são órgãos de defesa. Então, o que acontece, na verdade? A menos que tenha um problema real nessas estruturas, né? Que realmente, por exemplo, esteja num tamanho demasiado, que vá prejudicar a respiração, que não consiga. Aí tudo bem. Se não, deixa lá, não vai tirar. Tá? Se não tiver um problema que justifique realmente essa retirada, não vai tirar. Um pouquinho tem gente chegando lá. Então, lá, ó. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Beleza? Então, vejam, ó, que pela faringe, ó, vai passar, né, entrando pela boca, aqui o bolo alimentar, tá? Vejam que a epiglote está levantada, né, porque não está engolindo, não tem alimento nenhum aqui, ó, e o alimento vai passar, ó, quando o alimento passa pela faringe e se direcionando para o esôfago, aqui já é esôfago, ó, olha o que aconteceu com a epiglote. A epiglote, né, vai abaixar para quê? Para impedir que o alimento vá para a laringe. E daí o bolo alimentar vai passar por onde? Pelo esôfago. Vai passando pelo esôfago até chegar no estômago. Esse esôfago é um tubo muscular com aproximadamente uns 30 centímetros de comprimento, onde esse esôfago possui movimentos peristálticos, ou seja, a musculatura contrai para poder empurrar o bolo alimentar para baixo. Ok? Então,
o bolo alimentar vai sendo o tempo inteiro empurrado, né, mecanicamente, é uma digestão, é a parte mecânica da digestão, né, empurrando, então, esse bolo alimentar para que possa haver o processo de digestão, para que ele vá mais para baixo. Na sequência, a gente tem o estômago. Na entrada do estômago tem uma válvula muscular. Se é uma válvula muscular, toda válvula muscular chama-se esfíncter, né? Então, o esfíncter cárdia se abre, permitindo a entrada do alimento. O que está... o estômago vai ser dividido em regiões, né? Ó, eu traço uma linha horizontal a partir do esfíncter cárdia. Toda essa partezinha de cima aqui, eu chamo de fundo do estômago. Então, pera lá, gente, só um minutinho aqui. Só um pouquinho, gente. Perdão, gente, eu estava respondendo aqui uma mensagem. Que teve uma paciente minha que faleceu e a família estava passando mensagem que eu já sabia, mas eu soube por terceiros ali. Mas aí eles estavam me passando mensagem, comunicando, eu estava mandando uma mensagem de... a gente está na área da saúde, né, gente? Então, quer queira, quer não, isso acontece o tempo inteiro. Mas como eu trabalho com home care, o home care, ele acaba fazendo um vínculo maior com o paciente, acaba deixando um contato mais direto, né? Então, assim, a gente acaba se afeiçoando à família, né? Então, não tem como. Você está ali todo dia na casa do paciente, às vezes é todo dia, às vezes é 3 vezes por semana, mas são períodos longos, né, que a gente atende. Então, ela me passou a mensagem ali, eu precisava dar uma respondida, né? Porque quer queira, quer não, é uma questão de atenção, né, nesse momento. Enfim, vamos lá. Então, olhem lá, o estômago, ele se divide. Cárdia é a válvula da entrada. Eu posso chamar de esfíncter cárdia ou esfíncter esfíncter cárdia ou simplesmente cárdia. E a válvulazinha da saída é o piloro, que eu posso chamar
simplesmente de piloro ou de esfíncter pilórico. Tá? Então, olhem só, alguns autores, a grande maioria dos autores, divide o estômago em fundo e corpo. Outros autores dividem em fundo, corpo e antro. Tá? Mas o antro ou região pré-pilórica. Mas esse aqui é opcional, né? Eu posso ou não dividir nessa terceira parte. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. Essa parte de cima é o fundo. Essa parte, ó. Aqui, ó. Traçou a linha. Tudo isso aqui é o fundo. E daqui para baixo é o corpo. Algumas pessoas consideram essa partezinha, ó. Aqui está o piloro, ó. Tá vendo? A válvulazinha de saída. Algumas pessoas consideram esta partezinha aqui como uma terceira divisão, chamando de antro, ou região pré-pilórica. Tá? Aí aqui tem a curvatura menor e a curvatura maior. Tá? E dentro do estômago existe, então, a mucosa gástrica, né, que faz todo o revestimento, e as pregas gástricas. Tá? E aqui, ó, reparem como o estômago é composto por várias camadas de musculatura. Né? Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui tem o diafragma. Ó. O estômago, ele tem que estar para baixo do diafragma. Às vezes, ele sobe um pouquinho, ó. Então, aqui está o diafragma, ó. Tá? E quando ele sobe um pouquinho, o que acontece? É a famosa hérnia de hiato. Tá? 2 tipos diferentes de hérnia. Tá? O que acontece? Como que é o procedimento cirúrgico? Puxa isso aqui para baixo e fecha um pouquinho para não passar, né? Que às vezes alargou esse buraco ali do diafragma, né? Olha aqui, ó, como ele está largo aqui, ó, tá vendo? E daí permite que suba, né? Que o estômago suba um pouquinho. Depois do esfíncter pilórico, depois do estômago, vem o intestino delgado. O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, ele vai ajudar o estômago ainda no processo de digestão, do preparo desse bolo alimentar. E o jejuno e o íleo vão estar trabalhando na parte de absorção dos nutrientes. Então, esse aqui é o duodeno. Olha só, o duodeno, aqui está o esfíncter pilórico. A primeira parte do duodeno é o bulbo duodenal, depois vem o duodeno descendente, o duodeno horizontal, o duodeno ascendente, a flexura duodeno jejunal, e daí vem o jejum. Tá? Vamos lembrar que no duodeno ascendente... Aquela última telinha? Que última dessa? Qual? A do corpo. Ao anterior. A tela anterior. A tela anterior, aqui. Duodeno, íleo, jejuno. Obrigada. De nada. Então, olhem só. Aqui, a gente tem assim, ó. No duodeno descendente, tem 2 orifícios, que são as papilas duodenais. Então, aqui assim fica a papila duodenal menor e aqui fica a papila duodenal maior. Tá? Na parte de jejuno e íleo, existem as microvilosidades, porque o jejuno e o íleo vão fazer a absorção dos nutrientes. Na passagem do íleo para o intestino grosso, vai ter uma válvulazinha que a gente chama de válvula iliocecal, ou seja, que está entre o íleo e o ceco.
para impedir que as fezes voltem do intestino grosso para o intestino delgado. Ok? Daí, na sequência, vem o intestino grosso. O intestino grosso se divide em colo ascendente. Opa, antes do colo ascendente vem o seco. Aí a gente tem colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, o reto e, por fim, o ânus. Tá? Então, a função do intestino grosso qual é? Armazenamento de fezes e absorção de água. O intestino grosso tem em torno de 1,5 metro de comprimento, enquanto que o intestino delgado tem em torno de 7 metros de comprimento. Tá? Então, aqui, ó. Aqui a gente vê, ó. Seco, essa primeira bolinha. Junto do seco tem o apêndice, tá? Colo ascendente, colo transverso, colo descendente. Fez a curva, colo sigmoide, desceu reto, é o reto. E o orifício de saída é o ânus. Junto do ânus tem um músculo aqui, ó. Esse músculozinho é o músculo do esfíncter anal, tá? Então, aqui, ó, músculo do esfíncter anal interno e músculo do esfíncter anal externo. O interno é involuntário e o externo é voluntário. Então, tá lá. Com o peso das fezes, o interno abre. Daí a gente tem a vontade de evacuar e o externo fecha conforme a nossa vontade de liberar ou não as fezes. Ok? Aqui de novo, ó. Então, tem o seco, apêndice, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto. E o orifício é o ânus. Gente, esses gominhos aqui, ó, cada gominho desses aqui é chamado de austro, né? Então, esses gominhos são os austros. Né? E aqui, ó, são linhas de convergência da musculatura para poder fazer a fixação dele, ó, para ele poder ficar certinho no lugar. Né? Os órgãos do nosso abdômen como um todo, eles são envolvidos por uma membrana. E essa membrana que envolve esses órgãos todos é chamado de peritônio. Tá? Então, peritônio é a membrana que envolve o nosso abdômen. Então, órgãos anexos ao sistema digestório. Nós temos as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. As glândulas salivares, as principais são 3. Nós temos aqui, ó, a parótida, que fica na frente da orelha externa, as sublinguais, que ficam embaixo da língua, e as submandibulares, que ficam junto ao arco da mandíbula. Tá? Essas são as glândulas salivares maiores. Então, a saliva ela é importante por quê? Porque a saliva já vai preparando o bolo alimentar para que ele possa, né, ser digerido. Por exemplo, se vocês colocam lá um pedaço de bolacha Maria na boca, uma bolachinha de maisena na boca, tá? Então, o que vai acontecer? Essa bolacha já vai derretendo. Por que ela derrete? Porque a ação da saliva na bolacha. Agora, se a gente colocar um pedaço de carne na boca, ela derrete? Porque as enzimas que vão trabalhar com a carne estão lá no estômago. Ok? Bom, a gente tem também o fígado, né? Então, o fígado, olhem só, ele possui 4 lobos e ele se localiza do lado direito, né? Abaixo do fígado, não, abaixo do diafragma. Abaixo do diafragma, do lado direito, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado, tá?
Isso aqui é a parte de baixo do fígado, tá? E aqui vocês têm a vesícula biliar, tá? A vesícula biliar que armazena a bilis. Bilis que é produzida no fígado, né? E armazenada na vesícula biliar. Então, ó, dentre as várias funções do fígado, existem outras, não são só essas, mas a gente vai ver isso lá em fisiologia, né? Tem lá, ó, produzir a bilis, metabolizar carboidratos, proteínas, gorduras, armazenar vitaminas, armazenar minerais, metabolizar medicamentos, álcool, drogas, né? Então, assim, ó, o fígado, gente, ele é uma verdadeira usina dentro do nosso corpo, tá? Então, o fígado é muito, 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 muito importante. Ok? Então, aqui, ó, aqui a gente pode ver bem, ó. Olhem aqui, ó, vesícula biliar, o ducto da vesícula biliar é o ducto cístico, os ductos que vêm lá do fígado, né, ó, por trás ali, ó, e esse aqui vai ser o ducto hepático comum, ó. Então, ducto hepático comum mais ducto cístico forma quem? Forma o ducto colédoco. O ducto colédoco transporta a bilis até o duodeno descendente. Ok? A bilis vai trabalhar na emulsificação das gorduras, tá? E o pâncreas? O pâncreas, ele se divide em cabeça, corpo e cauda. A porção exócrina do pâncreas, ela produz suco pancreático. O suco pancreático é importante, por quê? Porque quando o alimento está no estômago, ele vai receber material ácido em cima dele para poder trabalhar com aquelas proteínas, certo? Para poder digeri-las. Daí, o intestino delgado, ele não está preparado para receber um bolo alimentar ácido, para poder absorver os nutrientes. Então, a porção exócrina do pâncreas produz o suco pancreático, né? E o suco pancreático, ele é extremamente básico, então ele vai neutralizar essa acidez, para que o jejum e o ilho possam absorver os nutrientes. Tá? E a porção endócrina do pâncreas produz insulina e glucagon, que vão trabalhar com as taxas de açúcar no sangue. Então, ó, o pâncreas aqui é o duodeno descendente, né? E aqui é o baço. Então, o pâncreas se aloja entre o duodeno descendente e o baço. Tá? Se divide em cabeça, corpo e cauda. Ok? Então, isso quanto ao nosso sistema digestório. Vou abrir o outro para vocês aqui, só um pouquinho. Professora, esse material já está no AVA? Oi, Soraya, tá no AVA sim, aham. Só um pouquinho lá que eu tô abrindo ali já. Só um minutinho. Então, olhem só. Sistema nervoso. O sistema nervoso é... O
O sistema nervoso, então, existem várias classificações do sistema nervoso. A classificação anatômica do sistema nervoso divide ele em sistema nervoso central, a gente chama de SNC, e sistema nervoso periférico, a gente chama de SNP. Tá? Então, o sistema nervoso central ele é composto pelo quê? Por todas as estruturas que estão dentro da caixa craniana, que a gente chama de encéfalo, mais a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos espinhais e cranianos, mais os gânglios, as terminações nervosas. Tá? Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? Os nervos espinhais, eles são em número de 31 pares, e eles se originam da medula espinhal. Os nervos cranianos são 12 pares e se originam do tronco encefálico. Tá? O tronco encefálico que faz parte do sistema nervoso central, ó, tronco encefálico. Mas o nervinho que sai dele já é do sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso, gente, olha que curiosidade interessante. Ele se origina a partir do ectoderma. Nós temos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Ecto significa fora, meso, meio, endo, dentro. Então, o ectoderma, que é a parte mais externa do nosso corpo, é quem vai formar o tubo neural, é quem vai formar o sistema nervoso central. Então, a origem da nossa pele é a mesma do nosso sistema nervoso. Então, isso é um fato interessante, porque nós temos uma comunicação com o meio externo. A gente percebe o meio externo, e a gente percebe através de receptores. A gente percebe se está frio, se está quente, a gente percebe um toque, a gente percebe um odor, a gente percebe um som, a gente percebe um sabor, a gente vê as coisas ao nosso redor. Né? Tudo isso são informações que são levadas para o nosso sistema nervoso central interpretá-las. Então, o ambiente que nos cerca é percebido por nós, porque nós temos essa comunicação com o meio externo. Tá? O nosso sistema nervoso central ele começa a ser formado a partir da 4ª semana de vida. Tá? Então, a partir da 4ª semana, o tubo neural já está sendo formado. É importante, por exemplo, o ácido fólico, ele é um complemento alimentar, né? Ele está disponível em todos os alimentos, em vários alimentos, e o que acontece? As pessoas têm uma má alimentação, né? Vamos falar a verdade. O que é melhor, né? Comer um brócolis ou comer uma batata frita? Então, a grande maioria das pessoas prefere a batata frita, que não tem o mesmo valor nutritivo, por exemplo, de um brócolis, ou de uma laranja, ou de uma fruta, ou de uma verdura, né? Seja ela qual for, eu dei brócolis de exemplo. Então, o que acontece? Existe uma carência muito grande de determinados nutrientes no nosso organismo, porque a gente faz uma má alimentação. Um deles é o ácido fólico. Então, antigamente tinha assim, muitas malformações, tá? E essas malformações, né, acabam, né, por exemplo, isso aqui, a medula espinhal, saindo, né, tá? Então, essas malformações, o ácido fólico, ele faz com que aumente o número, a falta do ácido fólico faz com que aumente o número desse tipo de malformação. Por isso que, há muitos anos atrás, foi instituído, por exemplo, que a farinha de trigo tem que ser enriquecida com ácido fólico. Então, hoje vocês veem lá no rótulozinho, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Por quê? Justamente para prevenir esse tipo de lesão. Né? Tá? Para que não ocorra mais coisa, porque o sistema nervoso começa a se formar a partir da 4ª semana, é cedo, né? Uma outra classificação do sistema nervoso é a divisão funcional.
né? Então, o sistema nervoso, a gente pode dividir em sistema nervoso somático e visceral. Somático são os músculos estriados esqueléticos, os nossos braços, as nossas pernas. Então, é a nossa vida de relação. Tá? E o sistema nervoso visceral são os nossos órgãos. É o estômago, é o intestino, é o coração, é o pulmão. Como que os nossos órgãos funcionam? Tá? Oi, Rosemary. Deixa eu ver aqui que ela falou. Ácido fólico também receitado na gestação, justamente por isso. Isso mesmo. Porque ele é importante na formação do bebê. Né? É muito legal. Pensa, e a gente tem... Como a gente é sem vergonha, né, gente? Pare para ver. A gente tem tudo isso disponível nos alimentos, mas a gente já viu, né? É aquela história que eu falei da batata frita e do brócolis. Eu gosto dos dois, tá, gente? Então, e a vida vegetativa, né, é a vida, o sistema nervoso visceral, que são os nossos órgãos. Gente, o que significam essas palavras? Aferente e eferente. Alguém sabe? Ninguém sabe? Aferente é o que vai. Eferente é o que volta. Então, sempre, ó. Aferente vai. Eferente volta. Então, ó, aqui, ó, a informação está indo para o sistema nervoso central. E aqui a informação está voltando. Aqui, ela está levando a informação para ser interpretada no aferente. E no eferente está trazendo a resposta. Então, a resposta, olha aqui, ó. A resposta do meu sistema nervoso. Uma cor mais, que apareça mais aqui. A resposta do meu sistema nervoso, ela é chamada para os meus órgãos, especificamente para os meus órgãos, coração, estômago, intestino, é chamada de sistema nervoso autônomo. Já ouviram falar de sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? O que é o sistema nervoso autônomo? É a resposta que o meu sistema nervoso central dá para os meus órgãos. Falando assim, por exemplo, coração, você foi lá e tomou um susto. Daí o sistema nervoso vai lá e fala assim, coração, bata mais rápido. Né? Tem gente que passa um nervoso, passa um estresse da dor de barriga. O que é essa dor de barriga? É o sistema nervoso falando assim, intestino grosso, contraia mais rápido, faça os seus movimentos peristálticos de modo mais rápido para que você vá ao banheiro. É o sistema nervoso mandando uma resposta. Isso eu chamo de sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é a ordem, é a resposta que o meu sistema nervoso central dá para os meus órgãos. Ele é comandado por duas substâncias. O sistema nervoso simpático libera na corrente sanguínea noradrenalina e adrenalina, mas o principal é a noradrenalina. E o sistema nervoso parasimpático libera acetilcolina. E esses dois sistemas, simpático e parasimpático, trabalham de forma antagônica, de forma oposta. Então, o simpático diz assim, coração, bata mais rápido. E o parasimpático diz, coração, bata mais lento. Né? Então, eles trabalham de forma oposta. Bom, as células. Nós temos dois tipos de células no nosso sistema nervoso. Os neurônios e as células da glia, também chamadas de
neuróglia. Então, os neurônios, eles são a unidade anatomofuncional do sistema nervoso. Por quê? Porque são os neurônios que vão receber e transmitir os impulsos nervosos. E as células da glia são células que vão dar o suporte para o sistema nervoso. Nós temos diversas células da glia. A gente tem astrócitos, oligodendrócitos, tem um monte delas. Entre elas, a mais conhecida delas é a célula de Schwann, que produz a bainha de mielina. Já ouviram falar dela, né? Então, lá no ensino médio, né? Então, já ouviram falar de uma das células da glia, que é as células de Schwann. Então, o neurônio, ele tem um corpo celular, tá? Que cumpre as funções de uma célula. Esses prolongamentos curtinhos aqui, ó, são os dendritos. Esse prolongamento longo aqui é o axônio. A ramificação do axônio são os telodendros. E na extremidade dos telodendros tem umas bolinhas, que são as bolinhas, essas são as vesículas pré-sinápticas, que contêm neurotransmissores no interior. E aqui, ó, essas regiões mais gordinhas são a bainha de mielina, que ajuda na condução do impulso nervoso, né? Quanto maior a bainha de mielina, quanto maior a quantidade de mielina, melhor e mais rápida é a condução do impulso nervoso. Olha lá, componentes de um neurônio. O corpo celular, ele cumpre as funções de uma célula. Por quê? Porque o neurônio, assim como qualquer célula, ele tem que viver, tem a parte metabólica da célula, né? Então, tem toda essa parte para contém o núcleo, citoplasma, as organelas citoplasmáticas, né? Como uma célula normal. Os dendritos são aqueles prolongamentos múltiplos e curtos, né? Tá? Que vão receber o estímulo. O axônio é um prolongamento longo e normalmente único que vai conduzir esse estímulo. E o estímulo vai passar para o próximo neurônio a partir dessas vesículas pré-sinápticas. Tá? Então, as vesículas pré-sinápticas contêm os neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas que vão facilitar ou inibir a condução desse impulso nervoso. Tá? Bom, a classificação dos neurônios. Neurônio motor ou eferente é o que traz a resposta, é o que volta. O neurônio sensorial ou aferente é o que vai levar a informação para o sistema nervoso. E tem os neurônios de associação. Os neurônios de associação vão fazer a conexão entre os neurônios. Ok? Bom, isso quanto à nossa classificação. Tá? Muito bem. Vamos ao próximo jogo de slides aqui, só um minutinho. Bom, então, o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos cranianos, que são 12 pares. Aqui estão eles, ó. Olfatório, óptico, óculo-motor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Cada um deles tem várias funções. Vou falar a função principal de cada um deles. Olfatório, função principal, olfato. Óptico, função principal, visão. Óculo-motor, troclear e abducente, esses três juntos, fazem a movimentação dos olhos. O trigêmeo, ele faz a parte de sensibilidade da face, dos dentes e da dura mater craniana. O nervo facial faz a mímica facial. O nervo vestíbulo coclear, audição e equilíbrio.
O nervo glossofaríngeo, ele faz parte gustativa da língua. O nervo vago, ele faz a sensibilidade das vísceras torácicas e abdominais, além de trabalhar com frequência cardíaca. O nervo acessório faz movimentação de ombro e de pescoço. E o nervo hipoglosso faz a parte de movimentação da língua, né? Então, movimenta a língua, ok? Então, esses são os nervos cranianos, 12 pares que se originam do tronco encefálico. Os nervos espinhais são em número de 31 pares, e eles se originam da medula espinhal. Sempre um nervo espinhal é formado por uma raiz ventral e uma raiz dorsal. Lembrando que a raiz dorsal é sensitiva, tá? E a raiz dorsal, a raiz ventral, ela é motora, tá? O que significa ser uma raiz motora? Está levando a resposta. Uma raiz sensitiva é porque ela está levando a informação para ser interpretada. Ok? Muito bem. Aqui, ó, a medula espinhal e os nervos espinhais. Lembrando que, às vezes, 2, 3, 4 nervos se juntam e formam o quê? Formam um plexo. Depois que saíram. Né? Por exemplo, nessa altura aqui, ó, vão formar, ó, estão formando aqui o plexo braquial, que vem para o braço. Então, olhem lá. A medula espinhal, formada externamente por substância branca, internamente por substância cinzenta, que assume a forma da letra H, o H medular. Aqui a gente tem raiz ventral, raiz dorsal. Vamos lembrar que na raiz dorsal tem o gânglio, tá? E aqui o nervo espinhal, ó. Então, cada nervo espinhal sempre são pares, direita e esquerda, né? Então, os nervos espinhais são formados pela junção de uma raiz ventral com uma raiz dorsal. Olha lá, ó. Aqui a gente tem a substância branca, substância cinzenta, né? Então, ó, a raiz dorsal está levando a informação. Olha lá no gânglio, fica o neurôniozinho. Aqui a saída, né? Vai fazer a sinapse. E aqui o retorno, ó. Então, o retorno vem pela raiz ventral. Ok? Bom, o sistema nervoso autônomo, a gente acabou de falar, ele é a nossa vida vegetativa, ou seja, ele vai controlar os nossos órgãos, ele controla os nossos órgãos, tá? Por isso, vida vegetativa, né? Involuntário, porque a gente não manda nos nossos órgãos, eles são compostos por musculatura lisa. E o sistema nervoso autônomo tem uma função muito grande, porque ele está regulando os nossos órgãos, então ele vai ser responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, ele vai ser responsável pela homeostasia, né? Pela homeostase. Tá? Se divide em simpático e parasimpático, lembrando que esses dois trabalham de forma antagônica. Tá bom, Mariana, fique tranquila. Depois você assiste o resto. Então, gente, olhem só. Aqui, ó, o que a gente tem? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático agem de forma antagônica. Então, o simpático age sob a ação da noradrenalina e da adrenalina, e o parasimpático age sob a ação da acetilcolina. Então, ó, o sistema nervoso simpático, ele fica na região tóraco-lombar, lá na nossa medula, nessa região do meio aqui, ó. Na região bem no meio das costas, tá? E ele normalmente é excitatório, ao passo que
O que ele vai fazer, então? Alguns exemplos de ações dele. Ó. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração, aumenta o tamanho do brônquio, diminui o peristaltismo do intestino. Já o sistema parasimpático, ele é o oposto. Ó. Ele é dividido também. Um pedacinho aqui em cima, um pedacinho lá embaixo, na região sacral já. Age sob a ação da acetilcolina e normalmente ele é inibitório. Então, alguns exemplos, ó. Diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração do coração, diminui o tamanho do brônquio, né? Aumenta o peristaltismo intestinal. Então, ó, eles trabalham de forma oposta. Bom, sistema nervoso central. As membranas que envolvem o sistema nervoso central são 3: pia mater, aracnoide e dura mater. Entre a pia mater e a aracnoide existe um espaço chamado espaço subaracnoideo, que é onde circula o líquor. Esse líquor é produzido dentro dos ventrículos cerebrais, que são as cavidades do nosso cérebro, né? Ele é produzido nos ventrículos e circula entre as meninges, especificamente entre a pia mater e a aracnoide. Então, olhem lá, ó. Aqui está o cérebro, né? Aqui está o cérebro, aqui está a pia mater, aqui está a aracnoide. Entre a pia mater e a aracnoide é que vai circular o líquido. E aqui tem a dura mater. Daí vem o osso, o periósteo e a pele. Ok? Medula espinhal. Ela vai passar dentro da coluna vertebral. Tem em torno de 42, 45 centímetros de comprimento. Externamente, substância branca, internamente, substância cinzenta, sob a forma da letra H. Dela se originam 31 pares de nervos espinhais. Né? Cada nervinho vai para uma região diferente, né? Então, qual é a função da medula espinhal? A função dela é que pela medula passam os impulsos nervosos que sobem e as respostas que vão descer, levando a informação para o corpo. Isso, através dos nervos todos, né? A medula espinhal também é função dela uma coisa que a gente chama de arco reflexo. Os arco-reflexos, eles são movimentos que têm sempre a mesma resposta. Por quê? Porque eles não têm a interpretação do sistema nervoso mais superior, eles têm a interpretação só da medula. Por exemplo, vocês já viram que vocês vão lá às vezes no médico, o médico bate no joelho e a perna pula e volta, né? Por que isso? Isso é o quê? Isso se chama reflexo patelar. Ele veio, foi até a medula e voltou. A resposta vai ser sempre a mesma. É para ver se existe integridade. Né? Então, a medula espinhal serve para conduzir os impulsos nervosos que sobem, que descem, e para os arco-reflexos. Tá? O tronco encefálico. O tronco encefálico, ele está ligado com algumas coisas bem importantes, bem interessantes, tá? Então, olhem só, ele se divide em mesencéfalo, ponte e bulbo, e dele se originam os 12 pares de nervos cranianos. No tronco encefálico, mais especificamente na substância nígra, é produzida a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor muito importante. A dopamina ela vai atuar, então, no nosso sistema nervoso, com a parte de humor, né? Então, é um neurotransmissor muito, muito importante. Também trabalha com a estabilidade de movimentos. Então, o mal de Parkinson, quando o paciente começa a ter tremores, né? Também está ligado com a produção de dopamina, tudo isso por parte da substância nígra. Ok? Ainda no tronco encefálico, bulbo,
Na região do bulbo, ocorre a decussação das pirâmides. O que é decussação das pirâmides? Decussação é quando cruza a informação. Então, lembram que eu falei na aula prática? O lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa. O lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo. Aonde que essa informação cruza? Essa informação cruza no bulbo, mais especificamente numa regiãozinha do bulbo chamada decussação das pirâmides. Tá? E é também no bulbo que vai ter os centros de controle de algumas funções viscerais muito importantes, tais como respiração, batimento cardíaco, circulação. Então, lá no bulbo é que vai acontecer esse controle. Tá? Então, olhem aqui a imagem do nosso tronco encefálico. Ó. Aqui, ó, faz um biquinho, né? Esse biquinho do papagaio. Esse aqui é o mesencéfalo. Esta região é a ponte. E esta região é o bulbo. Então, mesencéfalo, ponte, bulbo. Do bulbo para baixo vem quem? Medula espinhal. Atrás do tronco encefálico fica quem? Cerebelo. Aqui em amarelinho eu tenho o tálamo. E essa linhazinha embaixo do tálamo é o hipotálamo. Essa bolinha é a glândula hipófise. Ok? Aqui, ó, é o corpo caloso. E a primeira voltinha acima do corpo caloso é o sistema límbico, tá? Que é responsável pelas nossas emoções. Só voltando aqui. O córtex é a camadinha mais periférica que envolve cada uma desses sulcos e desses giros. Tá? Aqui, pintadinho de outra cor só. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo de vermelhinho, ponte de azul, bulbo de verdinho. Tá? Dentro do nosso tronco encefálico fica uma rede de neurônios. Essa rede de neurônios é chamada de formação reticular. E ela é uma estrutura bem importante, embora seja microscópica, ela é importante. E ela fica dentro do tronco encefálico, não dá para ver a olho nu, vocês não viram na aula prática. Ela faz ativação do córtex, ela controla a nossa atenção quando a gente dirige, por exemplo, a nossa vigília, o nosso estar acordado para determinados fatos, o conseguir focar, o conseguir prestar atenção é função da formação reticular. E ela ajuda o nosso hipotálamo a regular o nosso ciclo sono-vigília. Tá? O cerebelo. O cerebelo se localiza atrás do tronco encefálico, acabamos de vê-lo, né? E ele se divide em 3 partes: arquicerebelo, paliocerebelo e neocerebelo. Eu posso também chamar de lobo anterior, lobo posterior e lobo flóculo nodular, tá? Mas usa mais essa divisão aqui. Então, a grande função do cerebelo qual é? Coordenação motora e equilíbrio. Então, as principais funções do nosso cerebelo, coordenação motora e equilíbrio. Tá? Professora, uma tela antes desse cerebelo. Sim. Podia voltar lá, por favor? Formação reticular. Essa formação, eu não me lembro, no cérebro chegou a mostrar uma parte onde se fazia essa formação reticular? Não, Soraya, a formação reticular ela é microscópica, a gente não consegue ver. Ela fica localizada em que situação, professora? Aqui, ó, dentro do tronco encefálico. São neurônios, é uma rede de neurônios, tá? Então, aqui, ó, e tem o tronco encefálico, que a gente viu, e dentro do tronco encefálico fica essa rede de neurônios que se chama formação reticular. Então, neurônios, fiozinhos, dentro do tronco encefálico, que formam uma rede, né? Mas isso eu só vejo no microscópio.
Então, não, E, vocês não viram, porque não tem como ver lá na aula. tá. Vocês viram o tronco encefálico, mas não viram a formação reticular. Aí você disse que é responsável pelo sono. Isso, não é só ela que é responsável pelo sono. O hipotálamo é um outro órgão, né, que também é responsável pelo sono. Tá, obrigado, professora. Imagine. Lá, ó, o cerebelo, né? Então, aqui está o tronco encefálico, ó. E atrás do tronco encefálico vem quem? Cerebelo. Olha aqui, ó. Mesma coisa. Vou dar um zoom aqui um pouquinho. Ó, aqui a gente vê, ó. Mesencéfalo, ponte, bulbo. Do bulbo para baixo, medula espinhal. Aqui tem o cerebelo, ó. Este ovoide todo aqui é o tálamo, embaixo do tálamo, hipotálamo, e esta bolinha aqui é a glândula hipófise. Ok? Opa, deixa eu tirar o zoom. O hipotálamo, ele é responsável pela homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, lá, ó, esta região aqui, ó, de novo, né? Essa região aqui é o hipotálamo e aqui é o tálamo. Como que ele faz? Como que o hipotálamo faz o controle da homeostase? Regula o ciclo sono-vigília junto com a formação reticular, regula a temperatura do corpo, regula a sede, regula a fome, regula o sistema nervoso autônomo, que é o controle dos nossos órgãos. Ele interage com o sistema límbico. Sistema límbico são as nossas emoções, tá? O tálamo. O tálamo, então, essa estrutura ovoide aqui, ó, ele é importante. Por quê? Porque ele faz sinapses com o córtex. O córtex é a camada mais periférica. Então, o tálamo, ele faz sinapses com o córtex cerebral, tá? Por isso que ele é ultra, hiper, super importante. Bom, o córtex é a camada mais periférica, composta por substância cinzenta. Eu posso dividir em dois hemisférios: o direito, que é mais intuitivo, e o esquerdo, que é mais racional. Então, eu posso classificar eles, o córtex, em lobos, dividir em lobos. Ele vai receber o nome do mesmo osso que está em cima dele. Então, ó, osso frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, e lá dentro o lobo da ínsula. Cada lobo tem algumas funções principais, mas não são as únicas. Tá? Então, o lobo frontal, por exemplo, é planejamento de ações, planejamento de movimento, pensamento abstrato, parte de comportamento, parte de motivação, né? Lobo parietal sensorial, o lobo temporal audição, o occipital a visão e o lobo da ínsula, sistema límbico. Então, olha lá, ó. Frontal, parietal, temporal e occipital. E lá dentro tem, ó, aqui, ó, lá dentro tem o lobo da ínsula, que é responsável pelo sistema límbico. O sistema límbico, então, é o centro das nossas emoções, e as nossas emoções são involuntárias. A gente não manda nas nossas emoções. Ok? Muito bem. Agora, vamos falar para vocês um pouquinho sobre a prova. Só um pouquinho, gente.
Então, vamos lá. A gente vai falar a prova de vocês. Vai começar lá no sistema respiratório, ok? Então, vamos ver. O sistema respiratório, então, o percurso do ar: nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, brônquios lobares, brônquios segmentares, bronquíolos e alvéolos. O nariz é responsável pela filtração, aquecimento, né? Então, ele filtra, aquece e umidifica o ar. A faringe é comum a dois sistemas, respiratório e digestório, e por ela passa o ar e o alimento. A laringe, ela conduz o ar e produz o som, produz a voz. A traqueia é um tubo cartilaginoso, né, composto por várias cartilagens, e ela vai se dividir em dois brônquios principais. Os brônquios também possuem cartilagens para impedir que se fechem totalmente. E lá nos alvéolos é onde ocorre a hematose, tá? Então, é no interior dos alvéolos que vai ocorrer a hematose. O nosso sistema urinário, o percurso da urina, o percurso microscópico da urina é cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e túbulo coletor. E o percurso macroscópico da urina é a pirâmide renal, cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter, bexiga urinária, uretra e matinho. Né? Cada uma dessas estruturas tem uma função em específico. Ok? O que mais? Deixa eu lembrar. No nosso sistema respiratório, né, quando a gente vai engolir, no nosso sistema digestório, quando a gente vai engolir o alimento, a gente não quer que esse alimento vá para a laringe, a gente quer que o alimento vá para o esôfago. Quem é responsável para que isso não aconteça é a epiglote, que é uma cartilagem. Então, quando a gente deglute, a epiglote se fecha, né, impedindo que o alimento vá para a laringe, certo? O que eu não falei de respiratório para vocês? O nosso pulmão direito é constituído por 3 lobos, superior, médio e inferior, 2 fissuras, horizontal e oblíqua. E o pulmão esquerdo é composto por 2 lobos, superior e inferior, e uma só fissura, que é a fissura oblíqua. Tá? Então, o esquerdo tem um lobo a menos. Os pulmões são revestidos por uma membrana denominada pleura. Entre as pleuras fica um líquido que é chamado de líquido pleural. Tá? A hematose são as trocas gasosas. As trocas gasosas ocorrem lá no interior dos alvéolos. Tá? O que mais? O sistema genital feminino, né? Sistema genital feminino, então, composto pela vulva, que é a genitália externa, né? A vulva é composta pelo monte de Vênus, grandes e pequenos lábios, que servem para proteger os orifícios da uretra e da vagina. O clitóris, que é composto por tecido erétil, né?
que é o órgão de prazer da mulher, vagina, que é o órgão de cópula, e também é o órgão de passagem do bebê. No alto da vagina existe uma cavidade, que é o fórnix da vagina, que é onde se alojam os espermatozoides no momento da ejaculação. O útero é composto por 3 camadas. A mais externa é o perimétrio, que serve de revestimento e proteção. A intermediária é o miométrio, que é composto por músculo e serve para fazer a contração uterina. E a mais interna é o endométrio, que é a camada de revestimento interno do útero, que serve, é onde ocorre a fixação do embrião, né? Então, esse endométrio, quando não existe a fecundação, ele descama e a mulher sangra sob a forma de menstruação, tá? Então, é a camada, o endométrio é a camada interna do útero. O ovário, né? Os ovários produzem os óvulos, estrogênio e progesterona, né? Que são os hormônios femininos, tá? E as tubas uterinas, né? Que é o local onde ocorre a fecundação, tá? Então, a tuba uterina é dividida em porção uterina, istmo, ampola e infundíbulo. Na extremidade do infundíbulo tem as fímbrias que servem, que são aquelas franjinhas que servem para coletar o óvulo. Ok? Quanto ao sistema genital masculino, né? Então, é composto pelo pênis. O pênis tem 3 cilindros de tecido erétil, que são os 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Tem 2 dilatações, uma anterior, que é a glande do pênis, revestida pelo prepúcio, e uma posterior, que é o bulbo do pênis. Tem a bolsa escrotal, que contém os testículos. Os testículos produzem os espermatozoides e testosterona. Quem produz testosterona, além da glândula suprarrenal, são os testículos. E são os testículos que produzem os espermatozoides. Atrás dos testículos tem o epidídimo, que armazena os espermatozoides para que eles possam sofrer o processo de maturação, né? E o ducto deferente, que conduz esses espermatozoides no momento da ejaculação. E 3 glândulas: a próstata, que produz o líquido prostático, que dá volume e odor ao sêmen; a vesícula seminal, que produz o líquido seminal, que dá ativa os espermatozoides para que eles possam nadar, né? E as glândulas bulbouretrais, que produzem, então, um muco, que vai dar viscosidade ao sêmen. O sistema digestório, o percurso do sistema digestório, então. O sistema digestório, o alimento vai da boca, faringe, depois da faringe vem o esôfago, estômago, intestino delgado, que se divide em duodeno, jejuno e íleo. O intestino grosso, que se divide em seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e o ânus, tá? Que mais? O estômago, ele tem a cárdia na entrada, piloro na saída, e daí corpo, fundo e antro. O intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo, e o duodeno se divide em bulbo duodenal, duodeno descendente, duodeno horizontal e duodeno ascendente. Os órgãos, no ânus tem os esfíncteres anais, né, que é o interno, que é de contração involuntária, e o externo, que é de contração voluntária. Os órgãos anexos são as glândulas salivares, parótida, sublingual e submandibular. O fígado, que se divide em 4 lobos, direito, esquerdo, quadrado e caudado. Contém a vesícula biliar, produz a bilis, metaboliza
álcool, drogas, medicamentos, armazena glicogênio, armazena sais minerais, armazena vitaminas, metaboliza carboidrato, metaboliza, né? Então, produz a bilis. E o pâncreas, que produz a porção exócrina, produz suco pancreático, e a porção endócrina produz insulina e glucagon. Tá? E o sistema nervoso, a gente acabou de ver. Né? Beleza? Algumas estruturas lá mais importantes, por exemplo, o tálamo faz conexões com o sistema, com o córtex cerebral, o córtex faz processos interpretativos, o cerebelo faz coordenação motor e equilíbrio, hipotálamo realiza homeostase, sistema límbico responsável pelas emoções, sistema nervoso autônomo é o controle dos órgãos, medula espinhal, impulsos nervosos que sobem e que descem, né? Aferentes e eferentes, arcos reflexos. Deixa eu ver o que mais. Basicamente isso. Dúvidas para a prova? Oi, pessoal. Prof, Pode falar, Lidia. a prova vai ser só objetiva e a senhora vai considerar igual considerou na outra prova, na outra prova, se marcasse uma questão e tivesse um acerto, ia considerar. Depende da questão. Porque tem questões que a resposta é mais direta. Daí não tem assim, por exemplo, tá? Se eu perguntar assim, qual é a cor da grama? Aí tem lá as opções: verde, azul, vermelho e roxa. Né? Não dá. Roxa não é só vermelho. Vermelha não dá, é só verde. Entendeu? Então, tem algumas questões que não cabe essa meia questão, quando a pergunta é mais direta. Tá. Agora, quando a pergunta é daquele tipo assim, 1 e a 2 estão corretas, alternativa 3 e 4, entendeu? Daí dá para considerar, daí eu considerei. Agora, quando é mais direta, daí não tem como. Então, em algumas eu considero, em outras não. Então, tá bom. E vai ser todas de marcas, todas objetivas. Todas objetivas. Está bem tranquila a prova. Tá. Tá bom, pronto. Tá bom, gente? Fiz provinha de Mamãe Noel para vocês. Prof, a senhora tinha comentado ali no começo, eu até meio que perdi um pouco, que referente às questões, pelo que eu entendi, é para a gente sempre fazer ir para a próxima, porque não vai permitir que volte. Isso? Não, não é isso. Não vai permitir. Tem tempo de prova. A prova não vai ficar aberta para vocês a semana inteira. Por mim até ficava, mas os coordenadores pediram para não deixar. Então, começou a prova, tem que terminar, tá bom? Sim. Eu pensei que nesses dias, não me lembro, acho que até do projeto, que a gente não tinha a opção de voltar para a questão anterior. É o multidisciplinar. É a multidisciplinar. Eu achei que talvez, então tá bom. Obrigada. Que eu saiba, Rose, vai poder voltar. Tá? Eu acho que pode voltar. Agora, eu até vou verificar, se não puder, alguma coisa assim, eu dou um toque para vocês, mas que eu saiba, pode. Tá? A única coisa é que vai ter tempo de prova, são 3 horas. Tá? Alguns coordenadores... porque assim, como vocês são uma turma de tronco comum, ficou um pouquinho confuso. Porque assim, teve um coordenador que falou assim, olha, o tempo de prova é 3 horas. O outro falou, o tempo de prova é 4 horas. O outro falou, por mim pode deixar a semana inteira aberta. Então, assim, como 3 coordenadores pediram um tempo de prova de 3 horas, daí um pediu 4 horas e outro pediu a semana inteira aberta. Eu vou fazer o que a maioria pediu.
né? Porque não tem como, vocês são cursos diferentes, eu não tenho como fazer uma coisa para um grupo, né? Não posso deixar, por exemplo, vou deixar para a Rose a semana inteira aberta e para a Ledi vou deixar 3 horas. Não é justo, né? Então, o que for feito para um, vai ser feito para todos. Oi, Lu. Prof, eu acho que vai ficar, só para me entender, vai ficar igual era a vez passada, assim, é porque todas as outras matérias a gente sempre teve horas, principalmente a de bioquímica, né, que a gente enfermagem temos, né, a gente tem 2 horas para fazer a prova dele, igual ele dá para a gente 4 horas para fazer as atividades, vai ficar assim, você tem vai ser aberta a prova na segunda e vai ser aberta na segunda e você tem até sexta-feira, mas a hora que você abriu você tem as 3 horas, isso, né? Você pode escolher qualquer dia da semana, desde segunda a sexta. Isso que ficou, né? Só que daí é assim, ó. Quanto antes vocês fizerem, quem for fazendo, eu já vou corrigindo e já vou lançando no sistema, para vocês saberem se estão de exame ou não. Professora. Oi, tá. Com quantas questões? Ah, tá. 10 questões. Daí, assim, quem vai ficar de exame seria a nota nossa, eu nunca lembro, é 6 ou 7 que a Uniandrade dá. Tipo, você tirou 5,9, você fica, daí você faz uma semana a mais, são 7, né? Você faz uma semana a mais, algum trabalho ou alguma outra prova, é isso? Outra prova. Mais uma prova. Com a matéria do semestre inteiro. Aí é tudo. Tá? Daí cai a matéria do semestre todo. Desde lá de ossos, músculos. E esses 3 pontos, prof, que eu não lembro, esses 3 pontos que a gente tem, seria do quê? É só 7 que vale? São as notinhas que eu tenho lá que a coordenação deu as notinhas, da prova integradora, dessas coisinhas aí. Que eu juntei tudo, que teve alguns que tiveram já no primeiro bimestre, outros no segundo, mas como eu não tenho como diferenciar isso, que vocês são uma turma só, eu juntei para todo mundo no segundo. No semestre passado, no bimestre passado eu fiz valendo 10, né? E esse eu tenho os 3 pontinhos da coordenação ali, que eu junto de cá, quase todo mundo tem os 3 pontos. Professora, então a média da Uniandrade é 7. É 7. Engraçado, eu pensei que fosse 6, você sabe? Eu até estranhei. Não, é 7 mesmo. Não, 6 é no exame final. Se você ficar de recuperação, então foi a média para passar é 6. Mas para passar direto, sem exame, a média é 7. Aí, quando vai para a prova final, desconsideram todas as provas e é uma só. Uma só, vale isso 6. Mesmo. Uhum. E a aula tem como? Você estuda em casa, não tem professor dando aula. Estuda em casa. Você faz a revisão. Uhum. Entendi. Obrigada. De nada. Daí você soma a nota que eu tirei a vez passada e a nota dessa prova, isso? Do semestre passado e junto com essa? Do bimestre uma nota passado só? E desse para fazer uma nota só, para tirar a média final. Uhum. Isso mesmo. Ah, então tá bom, prof. Bom final de semana. Eu tô com 2% de bateria no trabalho. Tá bom, bom final de semana, tá? Tchau. Boa semana para você também. Gente, se ninguém tem mais dúvidas, obrigada pelo semestre. Vocês são uma turma muito linda, muito 10. Uma turma muito esforçada. Estão de parabéns pela dedicação de vocês. Gostei muito de dar aula para vocês, viu? E olha que eu não digo isso para toda a turma. Obrigada, prof. Tudo de bom. Feliz Natal, feliz boas festas. Tudo de bom para você e toda a sua família, tá? Amém. Tchau, pessoal. Pra vocês todos. E para quem passar direto, boas férias, tá bom? Gente, espero, qualquer dúvida que tenham, podem me procurar no grupo lá. Que não saiam do grupo, gente, importante. Não saiam do grupo até ter o resultado final, tá? Porque senão depois vocês precisam entrar em contato, alguma coisa, a gente perde o contato, tá bom? Professora, a gente vai pegar você lá na frente, nutrição? Pega alguma outra matéria? Não, nutrição não. Enfermagem vai me pegar na fisiologia, na sequência já, no próximo semestre. Tá, a colega fez uma pergunta e eu voltei a ficar em dúvida.
Sim. Vamos supor que não tenha atingido a média. Aí eu vou para uma terceira prova. Aí o que é feito? Essas duas primeiras são somadas, vê uma média para poder... Não, esquece tudo. Esquece tudo e vale essa última prova que fizer. Ah, tá, entendi. Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Imagine. Gente, boa prova para vocês. Beijo. Tudo de bom.